días, amados amigos Bom dia, y hermanos presentes. amáveis Es amigos, para mí una bendición irmãos aqui y presentes. privilegio Para mim grande estar con ustedes é uma bênção e um grande esta privilégio ocasión estar com vocês aqui en nesta el ocasião, terreno donde se está llevando a cabo neste el terreno proyecto onde está se realizando de la o construcción projeto da de la gran construção carpa, da grande tenda catedral, la cual podemos ver en el proceso que nós que podemos le ver corresponde no hasta processo llegar que lhe a estar en corresponde, pie por completo até que chega a estar la gran completamente carpa em pé catedral. esta grande tenda catedral. Es una labor de todos. E é um trabalho de todos. Siempre un templo literal Um templo tipifica literal también sempre un templo representa também espiritual. um templo espiritual. Un templo literal Um representa templo literal representa personas pessoas las cuales unidas que, forman unidas, la iglesia del Señor formam a Igreja Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo, la cual es un lugar de y para morada de Dios e que é en um Espíritu lugar Santo, de morada e así para a como un morada de templo Deus em literal Espírito Santo. es un Assim lugar como para morada um de templo Dios literal é um y lugar de morada manifestación de de Deus Dios e de entre sua su pueblo. manifestação entre o seu povo. Tenemos en el tiempo de Moisés un templo, el tabernáculo, No tempo de el Moisés, cual tiveram era un um lugar templo, de o morada de Dios. tabernáculo, que era o lugar Y de morada de también Deus. tenemos el pueblo hebreo como un templo E também o povo de hebreu Dios, teve lugar como um templo de en medio Deus, del cual Dios um moraba. lugar no meio do qual Deus El morava. templo del rey Salomón O templo lá fue el que o rei misma Salomão forma, construiu foi da un mesma templo forma, literal, um templo el cual literal tenía atrio, que lugar tinha santo, átrio, lugar lugar santísimo, santo e lugar santíssimo, en donde Dios moraba, que era onde Deus en el morava. lugar santísimo, Dentro do lugar sobre santíssimo, el em arca del cima pacto, da arca do pacto, sobre el propiciatorio, sobre o allí propiciatório. moraba Dios, Ali Deus y se morava manifestaba Dios e se en manifestava medio y de no medio de meio los dos e do meio querubines dos de oro. dois querubins de ouro. El ser humano, siendo un templo para Dios, O ser tiene humano, atrio, que sendo es el um cuerpo, templo para Deus, tem tiene el o lugar átrio, que santo, é o que es seu el corpo espíritu de la físico, persona, tem o lugar y santo, tiene el que é o lugar espírito da santísimo, que pessoa, es el alma e tem o lugar de la santíssimo, persona, que é a alma en da donde pessoa, mora Dios. onde Deus mora. Así es siempre, Sempre é assim. y por eso Por isso, tenemos al ser humano temos a o imagen ser humano y semejanza de à Dios. imagem e semelhança de Deus. Así como Dios es Assim como Padre, Deus é Pai, que equivale al hombre en el ser humano, o que no y ser su humano cuerpo, equivale à sua alma que equivale al espíritu de la persona, e el espírito, cuerpo de que é o Jesús, que equivale ao espírito da que pessoa, equivale al cuerpo nuestro también. e o corpo de Jesus, Cuando el ser que humano equivale comprende ao nosso corpo também. que quién Quando o es ser humano el compreende ser humano, o que é e puede quem é, también comprender o ser humano também quién es pode Dios compreender y la forma en que quem Dios é obra, Deus la forma en que Dios e a forma em que Deus se atua manifiesta e em que ele se manifesta. para cada tiempo, Para cada tempo, edad era y dispensación. e dispensação, Hay una manifestación grande há uma grande de parte manifestação de Dios. da parte de Deus. Así como hubo en tiempos pasados, Assim como habrá también, houve em em tempos nosso tempo. passados, haverá também no nosso Y tempo. así como hubo
hubo aquella manifestación cuando Do Moisés mesmo dedicó el modo templo a como Dios, houve aquela de la manifestação misma forma quando Moisés Salomón dedicou o templo a Deus, dedicó el templo a Dios, da no mesma podían forma quando Salomão dedicou o ministrar los templo a Deus sacerdotes, e os habrá una sacerdotes não podiam manifestación ministrar, grande en este assim tiempo também final, haverá uma grande manifestação cuando Dios neste venga tempo en final, toda su plenitud, quando Deus venha em su toda a iglesia, sua plenitude à sua la igreja, cual estará a qual completa estará completa. y entrará, así como entró al lugar E santísimo ele entrará, en cada tiempo, assim como ele entrou no lugar lugar que santíssimo em representa cada tempo, la etapa nesse lugar que final de la representa iglesia, a etapa que final es la da etapa del igreja, alma, la etapa que é a etapa del da amor alma, divino, a etapa do amor etapa divino, a de la etapa piedra del da ángulo, piedra pedra angular, de ângulo ou en el cuerpo etapa de místico pedra de angular Cristo. no corpo místico de Esa es la Cristo, etapa que pois corresponde essa y que é a etapa la que cual corresponde Cristo e na cumplirá qual Cristo su cumprirá venida a sua vinda para morar en su iglesia para morar en toda em toda a sua su plenitud. plenitude na sua igreja. Y algo que E algo nos llena de que nos alegría, de enche gozo, de alegria e de es que gozo esa es nuestra etapa. é que essa é a La nossa etapa más etapa, gloriosa é a etapa mais gloriosa de la iglesia. da igreja. Y nos ha tocado E nos ser correspondeu parte ser de esa parte etapa tan gloriosa, dessa tan etapa tão importante, gloriosa e tão importante, en la cual esperamos na la qual venida del nós Señor en toda esperamos a vinda do plenitud, Senhor em para toda a adopción sua de cada plenitude, creyente, para a de los que adoção de murieron cada siendo crente, resucitados en cuerpos daqueles que eternos, morreram sendo e de los que ressuscitados están em vivos, corpos eternos, siendo transformados, e lo cual estamos dos que estamos vivos sendo transformados, o que estamos porque esperando. desde el comienzo de la iglesia, Embora en los desde o días de começo los da igreja, apóstoles, nos dias dos se está apóstolos, esperando la venida del Señor. esteve-se esperando a vinda do Senhor. La venida del Señor es E a vinda do Senhor é para este tempo final. E como nós sabemos que é para este tempo? É porque não se cumpriu nos tempos passados. Tão simples assim. para nuestro tiempo, É para o nosso tempo. es para la edad É para a era de piedra de angular, pedra angular, la edad a era más gloriosa mais de todas. gloriosa de todas as eras. Es una etapa Essa é uma etapa donde se repetirá em que se repetirá lo que sucedió cuando Moisés o que dedicó el sucedeu templo a Dios, que Dios quando vino Moisés dedicou o en templo a la Deus. columna de fuego, Quando la Deus nube, veio na coluna de y fogo, entró al templo, naquela y nuvem, posó entrou no templo, sobre el propiciatorio, repousou que es la sobre o tapa del arca propiciatório, del pacto, que era a tampa en donde da arca do estaban los pacto, dos querubines de onde estavam os Lo dois mismo querubins de sucedió ouro. cuando O Salomón mesmo dedicó el sucedeu templo a Dios, também quando Salomão dedicou o y templo para a este Deus. tiempo final, en la E dedicación para este tempo final, del na templo dedicação espiritual do de Dios a la templo iglesia, espiritual de Deus, que é a sua cuando igreja, se complete, quando ela se complete, sucederá lo mismo. sucederá a mesma Será coisa. la venida del Señor Será a vinda do Senhor à sua igreja para la adopción de para cada a creyente en adoção de Cristo que cada esté vivo, crente em Cristo que esteja siendo vivo, adoptados físicamente, sendo adotado fisicamente, juntamente con los transformado, muertos en Cristo, juntamente com os mortos em Cristo que serão ressuscitados em Esas corpos son promesas eternos. que corresponden a este tiempo final para la Estas são iglesia, promessas que correspondem para este tempo en final, donde para a igreja do la Senhor Jesus manifestación Cristo, más grande onde a de maior Cristo manifestação de Cristo no meio da será sua igreja llevada a cabo. será realizada. Entrará al lugar santísimo Ele de entrará la no iglesia, lugar que es la edad santíssimo da sua igreja, de la piedra que é a era da pedra para morar angular, en su iglesia, para morar em en toda a sua toda plenitude su plenitud. na sua igreja. Cuando los judíos vean eso, Quando os judeus vejam isso, dirão: isto é o que nós estamos esperando. pero él viene por su iglesia. Porém, ele vem por sua igreja. Y es un tiempo y edad paralela, E é tempo paralelo al tiempo e era de la primera venida de Cristo, aquella paralelos etapa ao de tempo piedra da angular, primeira porque vinda de vino Cristo. la piedra angular, que era Cristo. Aquela era uma etapa de pedra angular, porque veio a pedra angular que era La piedra Cristo, del ángulo e Cristo segue sendo a pedra angular, a pedra de ângulo na sua segunda es la vinda. piedra que vio Ele é a pedra que Daniel viu y Nabucodonosor e que Nabucodonosor en viu el sueño que tuvo no seu Nabucodonosor sonho, de aquella estatua, quando que su viu cabeza aquela de oro estátua, representaba cuja cabeça era de ouro,
e representava o reino babilônico de Nabucodonosor. Tinha os peitos e braços de prata, que representava o império medo-persa. Tinha o ventre e músculos de bronze, que representava o império da Grécia. Tinha as pernas de ferro, que representava o império romano dos Césares. E também tinha os pés de ferro e de barro, que era a etapa final do reino dos gentios. Etapa que ainda está vigente até o nosso tempo. Na etapa das pernas de ferro, isso foi a primeira vinda de Cristo, porque Cristo não feriu a imagem na etapa das pernas de ferro, senão que as pernas de ferro o feriram, crucificando-o lá na cruz do Calvário. Porque foi o Império Romano quem crucificou a Cristo, embora a pedido do povo hebreu. E será neste tempo final, na etapa dos pés de ferro e de barro, que a segunda vinda de Cristo, a vinda da pedra não cortada por mãos, virá e colocará fim no império dos gentios, para introduzir o reino de Deus. Essa pedra crescerá, formará um grande monte, um grande reino que cobrirá, que encherá toda a terra. Porque o Messias príncipe, como o filho do homem, é o herdeiro do mundo inteiro. Como o filho de Davi, ele é o herdeiro do reino e trono de Davi. Como filho de Deus, ele é o herdeiro dos céus e da terra. Portanto, vivendo neste tempo em que tem que se cumprir todas essas promessas messiânicas, com a visita do Senhor na sua segunda vinda à sua igreja, estejamos preparados e trabalhando em todo o programa divino correspondente a este tempo final. Porque as mãos do Senhor para trabalhar são as nossas mãos, o que é um grande privilégio. Muitas pessoas, se conseguem trabalhar na empresa de uma pessoa muito importante, elas dizem: este é um privilégio para mim, trabalhar com tal pessoa na sua empresa. Porém, a empresa ou companhia mais importante e o dono da empresa mais importante é Jesus Cristo. E é uma bênção, a maior bênção, trabalhar na empresa de Cristo, no programa correspondente para este tempo final, para se trabalhar em todos os projetos da empresa de Cristo e poder dizer: me convém estar nos negócios do Senhor. Isto que está sendo feito, ou esta construção, é parte dos negócios do Senhor Jesus Cristo para o nosso tempo. Como também a edificação espiritual de cada um de nós é parte dos negócios do Senhor Jesus Cristo. Vejam, há trabalho, há um labor no campo físico e também um labor no campo espiritual, porque os negócios do Senhor são de forma integral para todos os crentes em Cristo. Se trabalha no campo físico e também no campo espiritual.
Os trabalhos mais importantes são os do campo espiritual, que correspondem à alma e ao espírito. Mas também os físicos são muito importantes. Se cai um aguaceiro, vamos notar. E se há uma grande quantidade de pessoas, aí vamos notar. Se não temos equipamentos de som, porque os que estão lá no final, por último, não escutam bem. Ou seja, que a parte física também é importante. E sempre lhe acompanha a parte espiritual. Recordem que quando Cristo esteve aqui na Terra, há 2000 anos atrás, numa ocasião em que foram até Jerusalém, José, Maria e Jesus, para adorarem a Deus na Páscoa, como faziam todos os anos, e Jesus já tinha como que 12 anos de idade. E quando voltavam, José e Maria, com todos os peregrinos que tinham vindo de diferentes lugares, sempre se forma um grupinho dos que são de uma cidade e iam juntos. E assim foram em grupos. E depois regressavam às suas cidades. Iam todos conversando, muito contentes. E algumas vezes não contam as crianças que vão ou que levam. E disso eu posso falar porque a mim me passou isso. Me passou com Dorcas, que eu me esqueci. Porém, ela ficou também no templo. E quando transcorreram alguns dias, como sempre, buscam as crianças em um certo momento, principalmente quando é hora de comer ou de dormir, deram-se conta de que Jesus não estava. E não é que ele era travesso. Buscaram entre todas as famílias e as demais pessoas que estavam voltando para Nazaré e não o encontraram. E fizeram o que sempre se faz. Quando você perde alguma coisa e busca onde você está e não encontra, lembre. Recorde onde foi a última vez que você o viu e vai até lá. E comece a buscar a partir daí. Isso foi o que fizeram. A última vez que o vimos, podiam dizer, foi lá no templo, vamos ao templo. Chegaram no templo e quando o encontram, ele não estava chorando, mas estava muito contente. E com certeza comeu com eles, ou seja, com os rabinos ali, com os doutores da lei. Porque sempre onde há judeus, também tem comida. E não há atividade se não houver comida. Quer seja no começo ou no final, sempre tem alguma coisa para comer. E quando o viram lá, pensaram, como nós diríamos, que estará fazendo esse meu filho aqui com os doutores? E quando se aproximam, o escutam, perguntando aos doutores da lei. E eles lhe respondendo. E os doutores da lei perguntando para ele e ele também respondendo. E assim como José e Maria se maravilharam de encontrá-lo ali, os rabinos e doutores da lei estavam maravilhados também com esse jovenzinho, pela sabedoria que havia nele. Porém, tudo isso, notem vocês, é que desde pequenino já estava crescendo em conhecimento, em sabedoria e também em estatura. Algumas vezes os pais se preocupam muito pela estatura, que cresçam em estatura.
E para isso, tem que dar comida, vitaminas, as correspondentes se tiverem, porém esquecem de que cresçam no conhecimento divino, principalmente, e na graça de Deus, sendo obedientes a Deus, para que a graça de Deus esteja com eles, para que sejam agradáveis diante de Deus. E já estavam mais tranquilos porque o encontraram. Porém, como tirá-lo dali? E lhe disseram: que tens feito? Eu e teu pai José te temos procurado. Por que nos fizeste isso? E quando regressaram, iriam sozinhos, porque os outros peregrinos já estavam há uns 3 dias adiante no caminho. E para alcançá-los, isso só seria feito lá em Nazaré. E lhe disseram: por que nos tem feito isso? Que nos tem feito? Teu pai e eu temos te procurado. Ali negou o nascimento virginal. Negou que Deus era o seu pai. Porém, ali estava num apuro. Não podia dar muitas explicações. Porém, Jesus lhe disse: não sabeis que me convém estar nos negócios do meu pai? E com certeza ela entendeu. Ali ele lhe corrigiu. Que não era os negócios de José da carpintaria e tudo mais, senão os negócios de Deus. Mas cumprir a promessa divina correspondente ao tempo em que vivia e tornar realidade o que Deus prometeu para esse tempo e estar trabalhando ali. É por isso que é tão importante conhecer o programa de Deus correspondente ao tempo em que a pessoa vive, para trabalhar nos negócios do Senhor, nos negócios do nosso Deus. E assim como Jesus voltou a dizer: nos negócios de meu Pai me convém estar. E como estar? Trabalhando. Ele estava ali trabalhando. Estava ali falando a palavra correspondente para aquele tempo, com os grandes mestres daquele tempo, os quais se maravilhavam dele. Jesus não estava maravilhado com eles, mas eles maravilhado com ele, ou maravilhado dele. Quem sabe para José e Maria era uma situação como as dos irmãos de Davi, que estava perguntando lá: que darão ao homem que vença esse gigante? Porque o gigante saía todas as manhãs e pedia que ele mandasse um homem. Assim, esse era um desafio, que ele mandasse um homem para lutar com ele. E se ganhassem, então os filisteus seriam servos dos judeus. Uma boa proposta. Mas qual era o homem que poderia vencer a Golias? Mas o trato, o acordo era bom. E Deus tinha a um jovenzinho chamado Davi, que já estava sendo preparado, treinado por Deus, desde que foi ungido como rei pelo profeta e juiz Samuel. O Espírito de Deus começou a se manifestar em Davi desde esse dia. E daí em diante, ao se manifestar o poder de Deus em Davi, já não havia nada impossível para Davi, porque não existe nada impossível para Deus, e era Deus através de Davi.
Quando vinha um urso ou um leão e levava uma ovelhinha, ele seguia o leão, lhe tirava a ovelha. E se o leão se levantava contra ele, Davi o matava, porque era o Espírito de Deus em Davi treinando-o. Recordem que os treinamentos para as coisas grandes são fortes. David já tinha essa experiência e confiança de que Deus estava com ele, que Deus era el que obrava. E Davi já tinha essa experiência e a confiança de que Deus estava nele e era quem atuava. E quando contou a Saul, este lhe disse: não, mas quando eu estava cuidando das ovelhas de meu pai, vinha um leão ou um urso que levava uma ovelha, eu seguia, lhe tirava a ovelha, e se levantasse contra mim, o matava. E este gigante é igual a eles. Saul viu a fé e a segurança que Davi tinha. O vestiu com roupas militares, Davi não podia caminhar com aquilo. Tire isso, eu não sei usar esta coisa. Ele o que sabia usar era uma funda. Usá-la no nome do Senhor. Com pedrinhas, porque nisso está a simplicidade de Deus. Atualmente, há pedrinhas de chumbo, de bronze também, e menores do que a Davi usou, que também são efetivas. Porém, naqueles tempos, o mais efetivo e o que Deus queria usar era uma pedrinha da funda de Davi, e não uma espada, a do rei Saul. Um rei tremendo com uma espada não pode fazer nada. Um jovem firme na fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, com algumas pedrinhas e uma funda, é um instrumento nas mãos de Deus, porque tem a fé para que se faça uma realidade, para que Deus torne uma realidade a vitória nesse momento. E assim foi com Davi. E assim é para o nosso tempo também. Assim é para todo o tempo, no meio do povo de Deus, da igreja sob o novo pacto, e também Israel sob o pacto antigo. Para o nosso tempo, temos a promessa de que haverá uma vitória no amor divino, e essa será a vitória do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo conosco, em nós e através de nós. Em cada ocasião em que uma escritura se torna uma realidade, é uma vitória para Deus e seu povo. E assim vão se fazendo realidade todas as promessas de Deus. Todos estamos representados num templo literal, no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que o rei Salomão construiu. Também na visão da tenda, como também no cabelo e na barba de Ezequiel. Todo o povo de Israel estava representado. Viram? Sempre há um tipo e figura de cada coisa que Deus fará. E seu povo está representado sempre também em coisas físicas. Por exemplo, nos anjos que apareceram para o reverendo William Branham no ano de 1963, a igreja estava ali representada. Nessa foto que aparece da nuvem, na forma do rosto do Senhor Jesus Cristo, cada mensageiro está ali representado
com o grupo da sua era. E isso vamos deixar quieto por enquanto. Esses são tipos e figuras. Isso tem a ver com tipologia. E os tipos não falham. Portanto, agradecemos a Deus por todas as bênçãos que Ele nos deu e que nos está dando, e as que nos dará mais adiante. E nos manteremos trabalhando em sua obra, em todos os dias da nossa vida, trabalhando com amor e de todo o coração. Porque os labores para o nosso Deus têm de ser feitos com amor a Deus e por amor, de boa vontade e de bom ânimo. Nunca a pessoa se sentindo como que estão lhe obrigando. Isto não é agradável a Deus. Nem tampouco Deus aceita esse tipo de trabalho. Mas Deus ama muito aquele que de boa vontade, de todo o coração, trabalha na sua obra, sem esperar remuneração. Embora Ele prometeu recompensar a cada um conforme seja a sua obra. Mas a pessoa trabalha por amor, não por recompensa. Mas Ele de boa vontade depois recompensará cada um conforme a sua obra. E isto será tesouros que a pessoa terá feito no céu. Ele próprio disse: fazei tesouros. Onde? No céu. Onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, nem ladrões roubam. Pois no céu, vejam que tudo está controlado. Portanto, sigam adiante trabalhando no programa divino correspondente ao nosso tempo e com amor divino. Recordem que nós estamos na era do amor divino. E isso influencia cada crente. Influencia no corpo místico de Cristo para trabalhar em tudo com o amor divino. Que todos continuem passando uma tarde feliz e repleta das bênçãos de Jesus Cristo. E nos deleitamos olhando o labor que com amor divino todos nós estamos fazendo. Vocês que estão presentes aqui e vocês que estão em outras nações também, que também podem dizer: eu também aí tenho uma partezinha. E brevemente, já no ano que vem, esperamos vê-la já com a lona colocada. Não sabemos em que mês, mas eu creio que todos vocês vão influir para o tempo em que a teremos já pronta. Porque sempre se depende da parte econômica. E todos queremos que brevemente esteja pronta. Portanto, todos estaremos colaborando, contribuindo economicamente, para que o mais rápido possível já esteja pronta. E depois, Deus saberá como atuar, como utilizá-la. A nós nos corresponde fazer a parte física. A Ele corresponde a parte que Ele prometeu realizá-la pessoalmente. E essa é a mais segura. A nossa, pois, tem dificuldades. Se a moeda se desvaloriza, ou se alguém perde o trabalho por algum motivo, porque estejam escassos os empregos, e também governos e companhias que também deixam muitos empregados sem o trabalho, por causa da parte econômica de algumas companhias ou do próprio governo, é requerido,
E então começa a cortar a quantidade de empregados. Mas nós esperamos que Deus prospere a todos os irmãos e irmãs em todos os países, que lhes faça provisão de mais trabalhos e sob melhores condições a cada dia, que também lhes faça provisão de trabalho com menos tempo, além do que já tenham, para que ganhem mais e também possam fazer mais na obra. Porque algumas pessoas dizem, se eu tivesse mais dinheiro, faria mais. Pois que Deus lhes faça provisão de mais trabalho e de mais dinheiro, para que façam mais. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E não vão dizer, é que tenho muito trabalho, agora não posso ter mais. Quem sabe o que Deus lhe faça provisão, tenha mais entrada econômica do que você está tendo no momento. Mas não deixe o trabalho que você já tem. Siga com o que você tem e agarre qualquer outro trabalho com menos tempo, para que obtenha mais. Se você quer respaldar mais esse trabalho que está sendo realizado na construção da grande tenda catedral, e que Deus lhes abençoe grandemente, que seja creditado no céu como tesouros armazenados no reino de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradeço pela vossa amável atenção, que todos continuem passando um dia feliz, repleto das bênçãos de Cristo, e uma temporada natalina feliz também, porque as festividades natalinas começaram e aparentemente terminam no dia 31. E assim começará o novo ano. Porém, estive ouvindo pela televisão que em Porto Rico é o único país que essas festividades duram como 3 meses. Porque seguem com a mesma música, as mesmas atividades. Ouvi como que são 3 meses. Não sei. Antes diziam que era como que 8 dias a mais. Ou mais um dia. Como é? Mas pela televisão eu ouvi, num documentário que passaram, algo assim. Uma notícia de que em Porto Rico, esse é o único país que as festas natalinas eram mais longas. E que eram como que 3 meses. Parece que seguem com a mesma música e o mesmo ambiente. E depois, vamos verificar isso, porque seguramente voltarão a dizer, e se alguém escutar, pois então, me faça saber para ver se eu estava correto naquilo que eu ouvi. Bom, que Deus continue abençoando a todos, que Ele os use grandemente em seu programa correspondente a este tempo final. E com aqueles que estaremos reunidos mais tarde, então ali nos veremos. O reverendo José Benjamin Pérez lhes dirá qual é a próxima reunião, quem pode ir e a que hora e de que se tratará a próxima reunião. Eu creio que a próxima... Ninguém faltará, verdade? Qual é a próxima atividade? Ao almoço. Para isso também estamos convidados. Bom, que faça esse convite, Benji, porque é o que corresponde nessa parte. Que Deus lhes abençoe, lhes guarde e bom proveito também. Eu aprecio muito que estejam aqui de visita em Porto Rico, e os que são daqui apreciamos muito a acolhida que estão dando aos visitantes. Bom, vamos deixar por aqui ao reverendo José Benjamin Pérez. Já está fazendo como Miguel faz, que se mantém as oitavitas ou a sobremesa, como fazia Miguel. Miguel já tem um bom discípulo.
Também é um privilégio grande ter aqui a Miguel, Ruth, suas filhas também seu filho, todos aqui conosco nestas festas natalinas. E obrigado por estarem conosco, Ruth, Miguel e família, e cada um de vocês também. Que todos continuem passando uma tarde feliz. E que hora é? Uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador.